Bem-vindos à nova temporada de Real Economy. Esta semana, depois do foco na dívida grega durante todo o verão, vamos descobrir qual será o nível saudável da dívida pública. E sabemos o que é uma dívida sustentável ou insustentável? Vamos até Portugal para avaliar o estado do país, apesar dos elevados níveis de dívida. Vamos também ver como um pequeno país como a Letónia conseguiu inverter a situação. Depois conversamos com Sonny Kapoor, diretor da linha de pensamento Redefine, sobre as várias questões em torno do conceito de sustentabilidade da dívida. Sabemos que os nossos governos precisam da dívida para gerir um país, para colmatar a insuficiência dos rendimentos dos impostos e da impressão do dinheiro. Se o Christophe tivesse que aumentar a dívida, seria com base na avaliação do seu negócio e em como pretende gastar o dinheiro para aumentar as receitas. Mas os países não podem ser avaliados e a sua despesa, como o pagamento de serviços essenciais, nem sempre leva ao retorno económico. Como é que os governos se guiam para saber se a dívida é sustentável ou não? Vamos descobrir. O governo vende títulos sobre os quais paga juros. Os investidores nacionais e estrangeiros que compram estes títulos recebem uma promessa de pagamento em poucos anos. Digamos que o seu governo tem dívidas de valor equivalente a 20% do PIB. Se este ano pagar todos os juros devidos aos investidores, no próximo ano o nível da dívida diminui em relação ao PIB, porque um país tende a crescer um pouco todos os anos e o PIB aumenta proporcionalmente. Para garantir que a dívida é sustentável, os governos têm a capacidade de a pagar novamente no futuro. A economia deve crescer e só se deve pedir emprestado o necessário quando esse crescimento acontece. Se o crescimento do país desacelera e se o PIB não aumentar, os níveis da dívida começam a subir. Se os investidores estiverem preocupados com a capacidade do governo pagar a dívida, pode levar a um aumento das taxas de juros sobre os títulos para cobrir o risco de não cumprimento. Isso significa que os governos vão pagar mais para conseguir o dinheiro numa situação de desaceleração económica. Se a proporção da dívida em relação ao PIB sobe muito e a capacidade de crescimento do país está em questão, a dívida torna-se insustentável. Considere-se a dívida da Grécia como sendo este melão em comparação com outras economias da Europa. É grande e cada vez maior. Isto porque o país continuou a pedir dinheiro, mesmo quando a economia abrandou. As taxas de juros subiram e continuou a pedir mais dinheiro para pagar a dívida antiga. A maior parte desse pagamento foi para os investidores estrangeiros, diretamente para fora do país. Muitos países da Europa estão numa situação semelhante. Portugal tem uma dívida que seria um ananás comparado com um melão. Mónica Pina foi até Portugal para descobrir se o país está a fazer o suficiente para convencer os investidores que pretende tornar a sua dívida sustentável. 7 da manhã, na estrada da Covilhã até Coimbra, este longo troço de autoestrada está quase sempre deserto, assim como muitos outros onde as portagens foram introduzidas para ajudar a pagar a grande dívida do país. Desviamos da autoestrada por causa de pagamentos e os pagamentos são muito grandes. Desviamos, entramos no Nacional, entramos na autoestrada, andamos a volta de 15 km, depois entramos outra vez no Nacional para andar no Nacional a volta de 40 km. Depois saímos outra vez da autoestrada. A empresa de António Ezequiel está entre as muitas empresas portuguesas que tiveram de enfrentar as consequências das reformas e adaptar-se. António reduziu a força de trabalho de 55 para 40 pessoas depois da implementação das portagens. A nossa empresa pagou em 2014 30 mil euros de portagens e utilizamos algumas alternativas e mesmo assim pagamos 30 mil euros. Se circulássemos só na A23 ou na A25, pagaríamos cerca de 60 mil euros. Em 2011, a dívida pública portuguesa rondava os 111% do PIB. Hoje chega aos 130%, mais do dobro do limite de 60% fixado pela União Europeia para uma dívida sustentável. No entanto, algo mudou, foi a percepção do mercado. Olhando para os números, confirma-se que o preço que o negócio de António Ezequiel está a pagar não está a ajudar a reduzir a dívida do país.
No entanto, os investidores acreditam que os esforços são indicativos da determinação de Portugal rumo à sustentabilidade. Mas, de acordo com o professor da Universidade de Coimbra, José Reis, Portugal precisa de mais. A União Económica e Monetária colocou dentro do mesmo cesto coisas muito diferentes. Colocou batatas e colocou feijão verde. São duas coisas muito diferentes na sua estrutura. Se as pusermos juntas, elas podem ferir-se umas às outras. Mas nós podemos pôr estas duas coisas juntas, ou podemos pôr a batata junto com um tomate maduro. Para o fazer, nós temos que proteger, temos que dar a cada uma um lugar certo. Os especialistas estão convencidos que o caminho para a recuperação e para a sustentabilidade vai precisar de reformas estruturais na educação, emprego, produção industrial, investimento e na redistribuição dos lucros. Connosco está Sony Kapoor, diretor-geral da think tank Redefine, economista e especialista em economia europeia. Começando pelo exemplo de Portugal e da Grécia, como é que chegaram a esta posição e como é que podem alterar a situação? São essencialmente economias em desenvolvimento, presas num mundo desenvolvido. A forma como conseguiram manter-se a par com o resto da Europa foi a viver de dinheiro emprestado. Mas com a crise foi possível ver os mais debilitados. Subitamente apercebemos que nem Portugal nem a Grécia têm economias muito seguras. A sua sustentabilidade começou a ser questionada, o que desencadeou uma espiral descendente, como quando uma personagem dos desenhos animados cai de um penhasco. Durante um certo tempo não acontece nada de mal, mas depois apercebem-se que estão no ar e começam a cair. Como é que esta personagem consegue voltar a subir? A curto prazo não consegue. Portugal, por exemplo, precisa de reformar o sistema de ensino, mas isso leva tempo. A Grécia não tem uma base de produção adequada. O dinheiro para fazer estes investimentos, que vinha dos governos, de repente secou. Então estamos presos neste dilema em que a resposta de curto prazo é que temos de viver de acordo com as nossas possibilidades. Mas não é a resposta que um país deve ter, porque isso significa simplesmente que o país se torna cada vez mais pobre. A questão não é se devem pedir dinheiro emprestado ou não, mas a quantia que pedem emprestada e como é que o dinheiro é utilizado. Vamos agora fazer uma viagem com Mónica Pina até à pequena economia da Letónia, que conseguiu inverter a situação. Em 2008, a economia da Letónia começou a afundar, com a dívida pública a subir e o PIB em queda. A crise abalou o país, que pediu um resgate em 2009, saiu em 2012, após anos de austeridade. Esta empresa de cosméticos assumiu o compromisso de manter a beleza mesmo em tempos difíceis. O foco nas exportações, não esquecendo o nosso mercado interno, ajudou-nos a orientar a empresa durante os nossos quase 10 anos de existência e também a passar pela crise. Este foco na exportação foi partilhado por muitas empresas e ajudou a Letónia a tornar-se numa das economias em mais rápido crescimento da União Europeia. Os economistas apontam o caso da Letónia como exemplo para as políticas que tentam lidar com os países em dificuldade na zona euro. A dívida chegou a quase metade do PIB em 2010, diminuindo lentamente, e deverá diminuir ainda mais no próximo ano. Então, como é que a Letónia fez o impossível? Com uma combinação de reformas em 3 setores: no fiscal, no setor financeiro, e fez uma série de reformas estruturais noutras áreas, como no mercado de trabalho ou nas exportações. O programa de resgate começou em 2009. Fizemos uma consolidação a rondar os 8,8% do PIB e a consolidação principal não foi feita do lado das receitas, mas do lado da despesa. Será que esta fórmula pode funcionar noutros países da União Europeia? A pequena dimensão da Letónia faz com que muitos críticos questionem se funcionaria em economias maiores.
Ainda connosco está a Sony Kapoor. Sony, o caso da Letónia pode ser reproduzido em toda a Europa, considerando a pequena dimensão da sua economia? Por uma série de razões, não. Uma delas é como mencionou, a pequena dimensão da economia. A segunda é que esta prosperidade ainda é muito recente. Desta forma, como os ganhos aconteceram mais ou menos nos últimos 10 anos, o que está em jogo e a noção do que se pode perder está mais presente. Comparativamente com as economias europeias ocidentais mais antigas, como a Grécia, onde a prosperidade tem sido a longo prazo e onde as expectativas são mais elevadas. Podemos mudar a forma como encaramos a sustentabilidade da dívida? Pedir emprestado em si mesmo não é bom nem mau. Depende da utilização do dinheiro. Um conceito que está agora em voga é o empréstimo produtivo contra o empréstimo não produtivo. É sensato um indivíduo pedir emprestado para ir estudar para o MIT ou para a Universidade de Harvard? A resposta, na maioria dos casos, é sim. Existe um retorno positivo do investimento. Da mesma forma, para um país, é sensato pedir emprestado para investir num sistema de educação que ajuda a produzir trabalhadores produtivos? É sensato investir em infraestruturas que vão ajudar uma economia a descolar? Pode parecer que não, mas por vezes pedir mais é realmente a melhor forma de reduzir a dívida no futuro ou melhorar a sustentabilidade da dívida. Como é que se avaliam os riscos? Se houver planeamento com antecedência, se houver várias fontes de empréstimo, se o empréstimo for feito a longo prazo. Foi esta uma das grandes vantagens que tivemos no Reino Unido. Pedir emprestado para investir em dívida produtiva e ter um plano de contingência em caso de uma emergência, porque surgem sempre emergências. Tendo esta vontade, tendo este plano, será tudo muito construtivo na gestão de futuras crises e perturbações de mercado. Podemos melhorar a eficiência do setor público, podemos pedir emprestado, investir e melhorar a produtividade na educação, com as atuais baixas taxas de empréstimo e aumentar assim o potencial de crescimento, em vez de nos concentrarmos apenas em reembolsar o empréstimo. Isso é redutor. Focusing in a very narrow way on just repaying borrowing. That is short-sighted.